Boa noite a todos. Boa noite. É sempre com muita alegria que nós recebemos nossos amigos para mais uma palestra, para mais um conhecimento e uma divulgação da nossa doutrina, a doutrina espírita, a qual comungamos, e que nos preenche, nos enche de otimismo, porque sabemos o quanto é importante nós aprendermos dentro desta seara, essa seara trazida por nosso Mestre Jesus. E hoje eu quero cumprimentar os nossos amigos Ailito Rossi, o Lúcio, também o Alex, que vai ser nosso palestrante da noite, dando as boas-vindas a eles e a todos vocês. Eu vou convidar o Ailito, que vai fazer a nossa prece inicial, e após a prece eu farei a apresentação do palestrante. Em oração. Senhor Jesus, Mestre e Irmão Maior, estamos aqui reunidos, Mestre, para mais uma vez pedir as bênçãos junto a todos nós, juntos podemos sair desta crise da qual é para que nos melhoremos cada vez mais, para que tenhamos um conhecimento da espiritualidade, do caminho e da verdade para Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelos ensinamentos de há quase 2000 anos e que até hoje, estudando, aprendemos um pouquinho mais. Como tu falaste, fazei a prece do Pai Nosso. Aprendam como se dirigir ao Pai, rogando do fundo do coração todos os sentimentos que tenhamos para Deus, que tenhamos para com os nossos irmãos e que vivamos em paz, trabalhemos em paz e conquistemos a vida para a divindade em paz. Que assim seja. Que assim seja. Nosso palestrante da noite é Alexander Gonçalves. Alexander é trabalhador da Associação Espírita de Maringá, Amém, participante de grupos de estudos e do trabalho mediúnico e palestrante pela 7ª União Regional Espírita da cidade de Maringá. E profissionalmente é advogado. E hoje ele vai conversar com a gente sobre a prece. E é para ele que nós vamos para a palavra agora. A palavra do Alex. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela atenção de todos. E hoje nós vamos tratar do tema da prece, porque acredito que nunca foi tão importante nós conhecermos esse grandioso recurso que a divindade nos põe à disposição e que muitas vezes a grande maioria de nós aproveita muito pouco. Esse tema, ele é tão importante que ele está em praticamente todas as obras espíritas. Nós abrimos os romances e a prece está sempre lá. Os atendimentos para as pessoas em geral, para os espíritos em geral, as reuniões espíritas, as reuniões sérias, sempre começam, terminam por uma prece. Nós vemos no Livro dos Espíritos, né, no capítulo da Lei de Adoração, na segunda parte, quando fala terceira parte, quando fala das leis morais, a Lei de Adoração, apesar de falar sobre a adoração a Deus, há um capítulo destinado à prece, onde nós aprendemos um pouco sobre esse tema. Vemos também a existência de 2 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos chamando a atenção para a prece. E muitas vezes, né, a gente passa a nossa vida falando, orando, mas não conseguimos alcançar toda a potencialidade que esse grande recurso ele pode nos oferecer. Mas o que é a prece? Né? Nós vamos ver que a prece é um ato de comunicação com Deus. No livro Boa Nova, no capítulo 19, há uma fala de Jesus que nos diz que todo ato de relação entre o homem e Deus é uma prece. Então, quando nós falamos em prece aqui, nós estamos
delimitando o nosso tema que nós vamos tratar hoje, até porque, isso é muito importante, já se diga de início, que tudo o que nós falarmos aqui hoje é apenas um átimo, são pequenos nuances sobre a prece, porque esse é um estudo que para nós ainda, nós podemos dizer, é ilimitado. Nós, apesar de tudo que nós já estudamos, nós ainda alcançamos muito pouco a respeito da prece. Basta ver o que Jesus fazia com esse recurso. Mas, como diz ele, é um ato de relação do homem com Deus. Não precisa de intermediário, não precisa de nenhum rito, de nenhuma circunstância. É o ato em que nós nos ligamos ao Criador, que nós buscamos recursos, que nós buscamos auxílio, que nós buscamos força na fonte de tudo. Nós que aprendemos com a doutrina espírita que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e que estamos todos caminhando em direção à perfeição, estamos todos caminhando para o Pai. A prece é uma forma, é um recurso em que nós conseguimos voltar para as nossas fontes, reabastecer o nosso ânimo, auxiliar a cada um de nós a resolver qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de facilidade. Nós vamos ver que a prece ela pode ser utilizada, como nos ensina a doutrina espírita, para elevar a nossa alma a Deus para 3 coisas. A primeira, nos ensina a doutrina, que é louvar. É nós reconhecermos a grandeza de Deus e da sua obra. Cada um de nós, muitas vezes até sem perceber, mas temos muitos motivos para louvar. Esses dias eu estava lendo sobre um texto, uma pessoa estava dizendo que ele passou um tempo internado e teve que comprar, pagar para respirar, porque precisou de oxigênio, nós estamos vivenciando essa circunstância, e a pessoa teve que pagar a história de um americano. E no final ele estava sorrindo, e o médico foi perguntar se ele não tinha condições de pagar, ele falou assim, não, eu estou sorrindo porque eu tenho condições de pagar, mas eu passei a minha vida inteira respirando um ar puro oferecido por Deus e nunca me dei conta disso. A pandemia, nesses momentos que estamos vivendo agora, está nos chamando a atenção para coisas simples, que nos são dadas de graça por Deus. A nossa saúde, as pessoas que convivem conosco, as possibilidades que nós temos de trocar experiências. Quantos de nós estão solitários, quanto outros de nós estamos vinculados a famílias que muitas vezes nós deixamos até de agradecer. Quem tem algum amigo ou sabe de alguém que está sozinho durante esses períodos de fechamento, sabe o quanto é difícil a pessoa ficar sozinha. Mas nós muitas vezes temos tantos recursos, vivemos aqui no interior do Paraná, em lugares que têm uma natureza exuberante, com muitas árvores, com muitas flores, com muitos recursos naturais, e muitas vezes a gente não para nem para olhar. Por isso, louvar aquilo que Deus nos oferece é algo de uma sabedoria muito grande. O segundo recurso, e esse nós conhecemos muito, que a prece nos oferece, o segundo objetivo é pedir. É o ato que nós rogamos à divindade, rogamos a Deus que nos ofereça aquilo que nos falta, que nos auxilie a resolver determinadas questões ou a que consigamos vencer determinados obstáculos, vencer determinadas questões que são complicadas nas nossas vidas e que muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. Então, com a prece, nós podemos pedir a Deus que nos auxilie a resolver todas as nossas questões. Um outro ponto, um outro objetivo muito grandioso é o de agradecer. Agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos. E nós temos muito.
né? Divaldo sempre costuma terminar boa parte de algumas de suas palestras com aquela oração de agradecimento. E nós, muitas vezes, volto a dizer, né, passamos pela vida recebendo tanto, 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 e não paramos para agradecer tudo aquilo que temos. É muito comum nós olharmos aquilo que nos falta. Mas vejo que a prece, a doutrina, ela nos convida, o cristianismo nos convida para olharmos para aquilo que nós temos. Porque quando nós olhamos para aquilo que nos falta, nós nunca vamos conseguir encontrar o equilíbrio, porque nenhum de nós tem tudo. Nós temos algumas coisas, algumas qualidades, mas ainda estamos muito longe de conseguir ter o domínio até de muitas coisas. Na verdade, nós sabemos um pouquinho de algumas coisas e quase nada de muitas coisas. Então, sabermos agradecer por aquilo que nós recebemos é algo de grande valia. E quando nós fazemos isso, nós paramos para olhar para o Criador e ver que Ele nos oferece, muitas vezes, até coisas que nós não merecemos. Nós não costumamos, falo por mim, é muito difícil nós olharmos para os nossos defeitos, para aquilo que nós fazemos de errado. A gente sempre está olhando aquilo que nós fazemos de correto, nós sempre achamos que estamos corretos em todas as circunstâncias, ou quase todas. Poucos de nós admitem estar errado, mas quando a gente para louvar, para agradecer, nós vamos ver que em muitos pontos nós estamos equivocados. Em muitos pontos nós precisamos olhar com outros olhos, olhar sob outro ponto de vista, para poder compreender aquilo que a vida nos oferece. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem no comecinho, Kardec trata das qualidades da prece. Ele vai nos falar ali sobre a perspectiva de quem ora, quais são, não vou dizer uma forma, mas aquilo que nós devemos buscar ao fazermos uma prece. E ele diz, né, ele cataloga 4 itens que não enumeram todos, não resolvem todos, mas pelo menos já é um início para que nós possamos aprender a orar. O primeiro, ele nos diz, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Utilizando palavras do Mestre Jesus, que diz, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Quando nós oramos, o nosso contato, a nossa relação deve ser com Deus. O nosso objetivo deve ser ter uma conversa franca com Deus, independentemente daqueles que estejam vendo. Quando a gente busca como objetivo que outros vejam, que outros estejam presenciando aquilo que nós estamos fazendo, para que isso aconteça, em muitos casos, nós nos esquecemos do principal. Nós nos esquecemos de fazer aquilo que Deus nos convida a fazer. A prece é um ato de vinculação pessoal com Deus, porque cada um de nós precisa encontrar o seu caminho, a sua forma, precisa encontrar o seu jeito de se relacionar com o Pai. Aquilo que serve para mim não necessariamente serve para o outro. Aquilo que eu gosto de fazer ou preciso não necessariamente é aquilo que o outro gosta ou precisa. Portanto, a evidência não é algo recomendável. Pode ser que em determinadas situações isso aconteça, mas que esse não seja o mote principal do nosso ato de orar, de nos comunicar com Deus. O segundo ponto, nos ensina Kardec, não afeteis orar muito. Novamente, ele se utiliza das palavras de Jesus. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Nós sabemos, compreendemos muito que não é a quantidade das palavras, mas sim a
qualidade delas, mas sim o sentimento, a finalidade que nós colocamos nela é que vai dar valor à nossa oração. Às vezes nós falamos muito, às vezes nós até utilizamos de expressões que são muito belas, mas o nosso íntimo continua não tocado pelas palavras que nós falamos. Muitas vezes, um muito obrigado, um Senhor me ajude do fundo do coração é muito maior, tem muito mais valor do que muitas palavras ditas ao vento. Uma terceira qualidade que Kardec nos ensina, ele nos diz que se tivermos alguma coisa contra alguém, que nós devemos perdoá-la. Mais uma vez, o Mestre, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Nós aprendemos, desde muito cedo, aqui na nossa cultura, a oração do Pai Nosso. E nós falamos uma frase que às vezes passa batido, mas nós damos para Deus à medida que nós gostaríamos que Ele nos avaliasse. Nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Quando nós não perdoamos, seja em que circunstância for, nós estamos dizendo para Deus que Ele não precisa nos perdoar. Porque a oração do Pai Nosso, ela é e ela reproduz, para nós uma conversa muito franca com Deus. E numa delas, a gente diz ao Pai qual é a medida que nós queremos que Ele nos avalie. Portanto, se tivermos alguma coisa contra alguém, nós temos o dever de perdoar. E aí nós vemos a grande contribuição que a doutrina espírita nos ensina. Ela vai dizer que as pessoas que estão vinculadas a nós não sabemos de quando, não sabemos de onde. Às vezes, alguém que está na nossa vida e que hoje não nos é muito caro, no dia de ontem, foi alguém muito importante para nós. A doutrina espírita vai nos ensinar que alguém que pode ter sido nosso pai, nossa mãe, numa outra encarnação, hoje bate à nossa porta numa condição qualquer. E quão será grande o nosso sofrimento ao sabermos que essa pessoa, por exemplo, precisou de nós ou precisou do nosso perdão e nós não o fizemos. Lembramos também que muitas vezes a ofensa que nós recebemos, nós causamos o evento primeiro no passado. Muitas vezes as dificuldades daqueles que atravessam o nosso caminho e que nós tanto ficamos tensos, tanto não gostamos, mais à frente nós vamos descobrir e vamos perceber que fomos os exatos causadores de tudo aquilo. Grandes ensinamentos que a doutrina espírita nos põe à frente. Grandes ensinamentos que nos fazem olhar a vida com outros olhos. E uma quarta qualidade da prece, tratada por Kardec, ele nos ensina a orar com humildade. Aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Nós precisamos reconhecer que todos nós temos grandes fraquezas. Todos nós temos grandes calcanhares de Aquiles, grandes problemas que muitas vezes nós nem sabemos. Basta ver que, diante de uma situação um pouco mais grave, nós vamos ver as respostas que nós damos e muitas vezes elas não são aquelas que nós gostaríamos que fosse. Em muitas circunstâncias, a nossa resposta é muito grave, é muito tensa, é muito complicada, porque aflora em nós dificuldades que nós trazemos do passado. Por isso, orar com humildade, lembrando que, por mais que estejamos bem, é muito fácil de nós cairmos amanhã se não tomarmos cuidado. Lembrando que as dificuldades que nós muitas vezes nem sabemos que temos, elas podem vir a aflorarem diante de uma dificuldade, de uma situação um pouco mais complicada. Lembrando que
o Pai nos oferece muitas oportunidades. Muitas e muitas e muitas. Por isso, a humildade de reconhecer a grandiosidade de Deus é sempre muito importante. Quando nós estudamos um pouquinho a literatura espírita, os romances, por exemplo, nós vamos ver que a criatividade divina, nós não conseguimos nem alcançar a criatividade divina, por maior que ela seja. Nós olhamos histórias e vamos lendo romances e de repente vamos ver no final como as vidas foram cruzadas, como foram utilizados todos os recursos que estavam disponíveis, como as pessoas que estavam vinculadas aos sofrimentos ou estavam por situações que elas mesmo causaram, e mais, como que os recursos que a divindade se utilizou foi o melhor para cada um de nós. Nós vamos vendo que, por mais complicadas que sejam as situações, a mão de Deus sempre está presente e sempre nos auxilia da melhor forma possível. Como se dá a eficácia da prece? Como ela funciona? E talvez aqui, acho que esse seja uma parte desse estudo das mais importantes. Porque muitas vezes nós falamos, olha, eu peço, mas não acontece. Eu oro, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certinho, eu sou espírita, eu vou na casa espírita, participo de diversos trabalhos, mas parece que a vida está sempre me dando um solavanco, sempre complicando a situação para mim. A vida para mim não é fácil, já do meu vizinho parece que tudo sorri para ele. Então esse tema, a eficácia da prece, ele é de uma importância capital. E para que a gente possa refletir um pouquinho, eu vou utilizar de um texto que está no livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio, o capítulo 28, que chama A Resposta Celeste. Ele está também no Momento Espírita de 24/9/2018. E ele nos diz o seguinte: conta-se que o apóstolo Bartolomeu desejava entender os benefícios e o alcance da prece. Por isso, rogou a Jesus esclarecimentos quanto à resposta do alto às súplicas dos homens. O mestre, então, narrou interessante história e nos diz: antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia a outra. O nosso personagem principal é um homem do bem que trabalhava pelo bem, andando pelas aldeias, levando o bem. Certa feita, anoiteceu e ele não podia prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava. Acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar e a dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou. Teve que retornar no seu caminho, sem o descanso desejado. De repente, deparou-se com um volumoso riacho, num trecho em que a estrada bifurcava. Uma ponte rústica oferecia, na sombra noturna, passagem para o outro lado, aonde a terra parecia sedutora. Aliás, nos conta Jesus, mesmo envolvida na sombra noturna, essa terra se assemelhava a extenso lençol branco. O pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, mas a ponte desligou-se das bases e caiu, e ele não pôde atravessá-la. Sem recursos para a travessia, o servidor do evangelho seguiu por outro rumo, encontrou robusta árvore e pensou em nela se abrigar. Enquanto isso,
o firmamento anunciava a tempestade por trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para distante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre, mostrando doce luz por dentro. Aliviado, bateu à porta. Ríspido homem o atendeu e foi muito claro na negativa. O dono do recinto disse não receber visitas à noite. O pregador se acomodou como conseguiu nas cercanias da casinhola campestre. Ou seja, ele tentou por várias situações, nenhuma delas deu certo, então ele dormiu ao relento. Mas Jesus continua. Alta madrugada ouviu gritos sem saber de onde vinham. Ao alvorecer, soube que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana e assassinara os moradores. De regresso, um campônio informou de que a terra branca junto à ponte caída era um pântano traiçoeiro. Quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho lhe contou que se tratava de conhecido covil de lobos. O pregador ainda procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Então, endereçou infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera apreciar. Finalmente, entendeu que Deus sempre ouve as rogativas humanas, mas que é preciso discernimento para compreender suas respostas e aproveitá-las. Este texto é narrado no livro Jesus no Lar. Não sei se todos conhecem, mas Jesus no Lar é um livro que nos conta várias histórias de Jesus na casa de Pedro, e ele traz vários ensinamentos cotidianos para nós. É um livro ótimo. Mas essa passagem, quando nos fala do apóstolo Bartolomeu, que ele queria saber como a prece funcionava, e Jesus narra uma história de alguém que, em dificuldades, tentou socorro e não conseguiu em nenhuma delas. Mas ao final, como nós vimos, a verdade é que todas as dificuldades que ele encontrou o livrou de problemas que seriam muito maiores. Muitas vezes, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós mais almejamos, aquele ponto em que nós lutamos tanto para resolver, é o nosso motivo de maior problema. A doutrina espírita nos ensina que muitas vezes a doença do corpo, que nós temos o desejo de terminar com ela, é aquilo que nos ajuda a refletir sobre a vida, a mudar de conduta. Neste momento em que nós estamos vivenciando uma pandemia, nós temos recebido muitos textos, livros, nos falando de que há um motivo por trás de tudo isso, que há uma necessidade coletiva para que algo tão grave nos aconteça. E muitas vezes, ao invés de pensarmos o que nós podemos fazer, o que nós podemos aproveitar da situação, passamos boa parte do tempo a lamentar as dificuldades que estão batendo à nossa porta. Não estamos dizendo aqui que é fácil, não estamos dizendo aqui que nós não temos que buscar a solução dos problemas, é claro que temos, mas a verdade é que em qualquer situação que nós temos que vivenciar, é muito importante nos perguntar o que é que Deus quer com isso. O que é que Deus está esperando de nós? O que é que Deus está objetivando para a nossa vida? Parece-me que boa parte das nossas vidas nós passamos tentando adaptar as coisas divinas aos nossos gostos. Nós buscamos aquilo que nós queremos, mas Deus nos oferece aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós queremos, em muitas circunstâncias, como a história do livro, ela
não será boa para nós. É muito difícil nós avaliarmos esta situação sem nos lembrarmos do processo reencarnatório e nos lembrarmos da lei de progresso. O processo reencarnatório vai nos dizer que todos nós estamos colhendo hoje aquilo que nós plantamos ontem. Não há acasos na lei divina. Não há situações fortuitas. Não há situações pelas quais nós não devamos passar. Aquilo que não é nosso não será para nós. Exemplos desses nós encontramos muitos. Nós vemos, por exemplo, pessoas na pandemia. Vamos contar um exemplo da nossa pandemia. Em lugares em que todo mundo se cuida, mas uma pessoa, numa situação muito simplória, pega a doença. Vamos ver outras em que tem alguém que convive no lugar onde todo mundo pegou, mas aquela pessoa não pegou. E isso vale para tudo na vida. Nós pegamos um acidente coletivo, por exemplo, nós vamos ver quantas pessoas, quando acontece um acidente de avião, sempre tem aquelas histórias que vão dizer das pessoas que iam naquele voo, mas por um motivo completamente alheio à sua vontade, não pegou o voo. E já a outra pessoa que não ia pegar, mas tudo deu certo para que ela entrasse no voo, e lá estava ela junto com as vítimas. Nós dizemos isso não é para que a gente comece a pensar que nós estamos, que aquilo que a gente faz não importa e que tudo está escrito. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que tudo aquilo que nós temos que passar, tudo aquilo que nós plantamos no passado, nós colheremos algum dia. É claro que muitas das decisões que estamos fazendo hoje refletem na nossa vida amanhã. Por isso, cada decisão que nós fazemos conta. Mas, em muitas circunstâncias, independentemente de todos os esforços que nós fizermos, determinadas situações vão acontecer ou não. A reencarnação nos mostra isso. Nos mostra que a vida é muito maior do que essa que nós conseguimos visualizar, que nós conseguimos ver. Porque nós somos espíritos milenares. Só Deus sabe quando nós fomos criados. Já tivemos inúmeras experiências. Acertamos e erramos muito. E hoje, o ser que nós somos hoje é o reflexo de tudo aquilo que nós vivemos no passado. Mas também temos que olhar para a lei de progresso, que a doutrina espírita nos ensina com tanta propriedade. Todos nós seremos perfeitos um dia. Claro, dentro daquela perfeição que o homem pode alcançar. Nós não seremos como Deus, mas nós seremos perfeitos. Nós seremos pessoas que não erraremos mais. Nós alcançaremos a paz. Mas o tempo que cada um de nós vai demorar para chegar até esse estágio vai depender dos nossos esforços. Por isso, aquilo que nós não pudermos fazer hoje, nós vamos fazer amanhã. Mas aquilo que nós pudermos fazer hoje, melhor se pudermos fazer hoje. Então, quando nós falamos em eficácia da prece, nós sempre lembramos daquela passagem bíblica que nos diz: pedi e obtereis. E esse é o nosso grande equívoco, porque a gente esquece de conjugar com outras duas, que nós também aprendemos com Jesus, que são: ajuda-te, e o céu te ajudará, e a cada um segundo as suas obras. Quando nós falamos ajuda-te, o céu te ajudará, nós temos que lembrar que cada um de nós precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Nós podemos ter ajuda, nós podemos ter inspiração, nós podemos ter exemplos aos montes.
mas cada um de nós terá que trilhar o próprio caminho. O Evangelho de Jesus é magnífico, mas ele é o Evangelho de Jesus. Nós poderemos utilizar ele para exemplo, para estudo, para meta, mas quando nós apresentarmos para Deus os nossos feitos, não será o Evangelho de Jesus, será o Evangelho de cada um de nós. Jesus é o caminho. Através dele, nós aprendemos como fazer e o que fazer. Agora, fazer a parte que nos cabe é com cada um de nós. Não adianta só desejar. Não adianta só, querer. É importante fazer a nossa parte. E a cada um segundo suas obras. Nós já falamos, a lei de causa e efeito. Essa nós não podemos esquecer nunca. Porque muitas vezes nós nos deparamos diante de determinadas situações e nós ficamos tentando mudá-la. Nós queremos que as coisas se resolvam de lá para cá. Mas a pergunta que nós sempre devemos fazer é: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo nos deu o exemplo. Senhor, o que queres que eu faça? O que é necessário que eu aprenda com essa situação que eu estou vivendo? A lamentação, a reclamação, a lamúria. Por mais que a gente ache que muitas vezes a gente quer e gosta de fazer isso, mas a verdade, e nós vamos ver grandes exemplos, é que a reclamação, a lamentação, ela não resolve o problema. Ela faz com que a gente pare, com que a gente fique no lugar e não caminhe para frente como devemos fazer. Passo por passo, nem que seja um pouquinho. E o que significa, nesse contexto, pedir e como se pede? O Evangelho vai nos ensinar que quando nós falamos em pedir, né, e esse talvez é a parte mais complicada para nós, porque quando a gente fala em pedir, nós vinculamos apenas ao ato de solicitar. Mas é muito mais que isso. Não adianta somente falarmos, é preciso agir de acordo com aquilo que se busca. Eu sempre gosto de utilizar um exemplo corriqueiro, que é o exemplo da paz. Todos nós almejamos a paz. Somos pessoas que falamos na paz. Entre nós espíritas, isso é muito comum. Às vezes nós nos saudamos uns aos outros desejando paz. Mas aí a gente sai, muitas vezes até do centro espírita, depois de uma reunião onde a gente bebeu de uma fonte magnífica, e aí na primeira esquina nós somos fechados, e naquele momento a nossa paz foi embora. Muitas vezes nós, na atualidade, recebemos mensagens que são altamente belicosas, e ao invés de parar ali em nós transmitimos e seguimos fomentando a divergência, fomentando a guerra. No estudo que um dos grupos que eu participo, é o grupo do ENDESP, né, acho que alguns de vocês conhecem, e eu lembro de um texto que nós estudamos, agora não vou lembrar qual, mas eu lembro da recomendação, que era para que nós nos precavamos do espírito de cisão. Tudo que for para dividir, nós devemos deixar em segundo plano. Porque o que mais se precisa hoje, o que mais nós precisamos é de união. Nós precisamos somar esforços, unir os nossos pontos de concórdia e deixar a discórdia para o segundo plano. O mundo de regeneração não será construído pela espada, não será construído pela cisão. Porque como nos ensinou Jesus, meus discípulos serão conhecidos por muito amar. E uma das vertentes do amor é a compreensão do nosso próximo. Então, tudo o que nós desejamos no mundo,
tudo aquilo que nós pedimos nas nossas orações, é nosso dever fazer tudo para contribuir para que aquilo aconteça. Tudo o que nós desejamos é nosso dever trabalhar para isso. Nos ensina Kardec, não é apenas desejar, não é só apenas escolher, mas saber escolher, saber trabalhar, saber gastar as nossas energias. Quanto tempo nós gastamos, quanta energia nós perdemos com questões simplórias, com coisas que não refletem, que não resolvem problema de ninguém. Basta a gente sentar, conversar meia hora com alguém que, por exemplo, passou por uma doença grave, seja ela qual for, e a pessoa conseguiu sobreviver. A gente senta meia hora com essa pessoa e, via de regra, claro que há exceções, mas via de regra, ela vai nos falar: nossa, eu gastava tanto tempo com questões bobinhas, eu não gostava que colocava a toalha aqui, que deixasse a pasta de dente ali, não gostava que deixava a porta, brigava com meu filho por causa disso, brigava com a minha mulher por causa daquilo. Hoje eu vejo que ter eles comigo, como é bom. Quanta energia eu gastei com essas questões. Vemos entre nós, muitas vezes, a gente brigando, discutindo questões que não levam a nada. Sendo que nós temos uma imensidade de livros para ler, de recursos para adquirir, de conhecimentos para aprender, de habilidades para desenvolver. E às vezes, o tempo que nós gastamos no desenvolvimento dessas habilidades boas é muito pouco. Basta a gente fazer uma reflexão rápida e olhar quais são os nossos objetivos de vida. Às vezes a gente tem um objetivo para a nossa família, temos um objetivo para os nossos filhos, temos um objetivo escolar, um objetivo profissional, mas quando alguém nos pergunta sobre o nosso objetivo religioso, o nosso objetivo moral, a gente não tem nenhum. A gente só fala assim: eu quero ser bom, mas isso não é objetivo. Isso aí é uma meta que é muito ampla. A gente não fala, por exemplo, eu vou trabalhar esse ano, vou trabalhar a minha paciência. Então, quando alguém me disser uma coisa que eu não gosto, ao invés de retrucar, eu vou respirar fundo, abaixar a cabeça e seguir o meu caminho. Até o dia em que eu tiver condições de conversar com essa pessoa em paz. Metas espirituais, metas morais, nos diz muito sobre como está o nosso preparo para esse mundo de regeneração que nós tanto desejamos. E essa, acho que é a grande questão da oração. É a gente pedir muito e fazer muito pouco. A nossa conduta, aquilo que nós fazemos, vai dizer muito sobre os resultados que nós vamos obter com as nossas orações. Até porque nos ensina o Evangelho que quando nós temos objetivos nobres, quando nós vamos buscando questões mais importantes, mais elevadas, os nossos pedidos mudam de foco. A nossa escala de valores, ela se altera, porque nós passamos a dar o real valor para tudo o que existe. Tudo o que nós temos na vida é importante. O nosso trabalho, os nossos bens, as pessoas que convivem conosco, mas a nossa espiritualidade, o nosso desenvolvimento moral, a nossa relação com Deus, tudo isso é importante. Os nossos amigos, as pessoas até que não gostam de nós, todos têm um valor. Mas a questão é que muitas vezes o valor que nós damos, ele está equivocado e desproporcional. Uma escala de valores bem definida é muito importante para cada um de nós. Saber o que escolher no dia a dia. Porque nós, em determinados momentos,
seremos colocados frente a frente com situações em que nós teremos de um lado da balança o nosso desenvolvimento moral e de outro, qualquer coisa da nossa vida. Em muitos momentos, Deus estará presente na nossa vida ou estará num lado da balança e outras circunstâncias estarão do outro. E se não tomarmos cuidado, nós fazemos as escolhas equivocadas. Precisamos, então, aprender muito sobre o trabalho para a realização daquilo que nós desejamos. E como que é a resposta divina? Nós já vimos no texto, o texto nos fala do livro Evangelho no Lar, que a resposta divina, ela nem sempre vem do jeito que nós gostamos, mas como que ela é? Kardec também, em vários textos, vai nos dizer que Deus, e nós já sabemos isso, a primeira coisa que nós temos que lembrar com relação à resposta divina é que nós não vamos receber necessariamente aquilo que nós queremos, mas vamos receber aquilo que precisamos, aquilo que é melhor para nós. Mas sempre receberemos coragem, paciência, a resignação, os meios de nos livrarmos das dificuldades, a inspiração para boas ideias, para boas ações, para que nós encontremos a solução. Muitas vezes a solução até ela nos é soprada pelos espíritos, mas a escolha vai depender de cada um de nós. Quem não conhece aquele conto que nos diz, a pessoa chega para o mestre e fala: mestre, eu tenho 2 lobos dentro de mim. Um lobo que é mau, que é voraz, um lobo que prejudica. E do outro lado tem um lobo brando, um lobo que só quer fazer o bem. Qual desses 2 prevalecerá? E o mestre responde: prevalecerá aquele que você alimentar mais. Por isso que essa questão de buscar as coisas corretas, ter objetivos corretos, é muito importante. Porque até quando nós não recebermos aquilo que nós gostaríamos que fosse, nós vamos lembrar que Deus é maior que tudo. E se Ele nos ofereceu aquilo, é porque era aquilo que nós estávamos precisando naquele momento. Então nós vamos buscar a melhor forma de aprender com aquela situação que está à nossa frente. Quantas vezes uma noite de sono diante de um problema nos ajuda a acordarmos no outro dia com a solução. Nós oramos e vamos dormir, e às vezes a gente não se lembra de nada, mas nós, com a doutrina espírita, conhecemos o valor que tem o sono, que nós nos ligamos àqueles que nos amamos, mas principalmente nos ligamos àqueles com os quais temos afinidade. Uma boa oração, uma boa noite de sono, nos faz nos ligarmos às nossas fontes, àquilo que está presente em todos nós, ao bem que está em todos nós. Certa feita, eu ouvi uma frase que eu achei fantástico sobre a fé. Uma pessoa disse que a fé verdadeira não é aquela para nos livrarmos do problema, mas é aquela que resiste firme, independentemente dos problemas. Quando nós realmente confiamos em Deus, colocamos as nossas vidas na mão dele, nós aceitamos aquilo que ele nos oferece. Não é fácil. Muitas vezes aquilo que Deus nos oferece é muito doído naquele momento. O remédio amargo não é gostoso de ser tomado. A injeção que a gente tem que tomar não é gostoso tomar. Mas os efeitos do remédio, os efeitos daquilo que é bom, eles vão ser produzidos no futuro. Deus sempre cuida
das vidas de cada um de nós. Mas, como nós dissemos já, é muito importante nos lembrarmos que os nossos conhecimentos, eles são muito pequenos. Se nós pudéssemos escolher, cada um de nós que estamos ouvindo aqui, que estamos trocando essas ideias, se nós pudéssemos escolher, pensemos nós, para as nossas vidas, se tivéssemos essa possibilidade de escolher aqui e agora, no estado de vigília, não desencarnado como nós fizemos antes, mas agora, o que é que nós escolheríamos para nós? Possivelmente só facilidades. No entanto, nós sabemos, e esse é um outro ponto muito importante, que muitos de nós participamos do planejamento das nossas encarnações antes de reencarnarmos. E escolhemos a dedo as dificuldades que hoje batem à nossa porta. Mas, no estado de vigília, a gente reclama. É muito importante que nós tenhamos condições de avaliar essas circunstâncias. E por último, eu até reservei para o final, porque esta talvez seja a parte da oração que eu particularmente mais gosto. E ela está lá na questão 661 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão nas suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Uma das vertentes da prece, e eu julgo particularmente a mais importante, é o viver em prece. Não viver orando. As orações que nós fazemos nos nossos momentos de recolhimentos e que são imprescindíveis. Mas há o viver em prece. O viver vinculado ao bem o tempo todo. O viver fazendo aquilo que é correto. O viver, como nos diz aqui a resposta, praticando boas ações o tempo todo. E é algo que a doutrina espírita nos fala muito a respeito disso. Nos ensina que por mais que a situação esteja complicada, por mais que nós tenhamos dificuldade, por mais que as pessoas ao nosso redor não nos compreendam, nós devemos fazer a nossa parte, porque ninguém dorme com a consciência de ninguém. Cada um de nós só dorme com a sua consciência. E aquilo que o outro fizer, por melhor que seja ou por pior que seja, não nos aproveita, a não ser como ensinamento, como experiência, como algo que nós podemos aprender. Mas nós iremos dormir com a nossa consciência. A prece do dia é o cumprimento dos nossos deveres. Fazer tudo aquilo que nós devemos em qualquer circunstância, com qualquer pessoa. Da hora que dormimos até a hora que nós dormimos no outro dia. Porque nós sabemos que quando a gente dorme, se a gente não se preparar, nós também vamos para lugares muito complicados. Por isso que a doutrina nos pede tanto para que nós trabalhemos na caridade. Fora da caridade não há salvação. Que nós estejamos sempre num trabalho vinculado ao bem, porque ninguém dá aquilo que não tem. Se nós não tivermos recursos, conhecimentos, tempo útil com coisas boas, o nosso tempo será preenchido com coisas ruins, com a ociosidade ou com o exercício de coisas que não são tão boas. É preciso que a gente se lembre sempre que o nosso desenvolvimento espiritual ele é imprescindível para cada um de nós. E é preciso que seja feito a partir de hoje. O homem, ele é o maior
Ele é o autor das suas aflições. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós culpamos muitas vezes todo mundo, culpamos a divindade, culpamos a pessoa que convive conosco, culpamos o nosso chefe, culpamos o nosso vizinho, mas a gente se esquece que nós não podemos mudar o comportamento de ninguém. A única coisa que a gente pode fazer, cada um de nós, é nos relacionarmos com essas pessoas e situações, tirar de cada uma delas o melhor possível e seguir em frente. Para terminar, né, o meu tempo já está se acabando, nós sabemos que tudo o que nós falamos aqui, né, não é muito simples de ser feito. Sabemos que muitas pessoas passam por dificuldades muito grandiosas neste momento. É um momento grave. Nós que conhecemos a doutrina espírita já fomos avisados há algum tempo que esse momento não seria fácil. Mas o que eu digo, que tenho a dizer é o seguinte: com a oração, com a vinculação a Deus, fica muito mais fácil. Não vai resolver o problema, mas vai nos auxiliar a encontrarmos mecanismos, formas para enfrentarmos o que tivermos que enfrentar, para reconstruirmos aquilo que precisa ser reconstruído, nos dará esperança para continuarmos sempre lutando e nos vai dar compreensão da vida. Porque quando nós compreendemos a vida, nós vamos saber que tudo aquilo que nós falamos é a mais pura verdade. Deus está no comando de tudo e Ele nos oferece aquilo que nós merecemos, mas acima de tudo, aquilo que nós precisamos. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito a oportunidade de podermos conversar um pouco sobre esse tema tão relevante. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nós que agradecemos, Alex, pelas reflexões que você nos trouxe. Falar da prece é algo muito importante, como Paulo Salerno nos colocou lá em cima. É um tema maravilhoso, a qual nós devemos sempre falar, né? Porque muitas vezes nós aprendemos muito a pedir e pouco a agradecer. E nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Em nome da diretoria do SEAC, dos seus trabalhadores, dos seus frequentadores, nós agradecemos o carinho por você aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Uma boa noite, uma ótima semana para todos nós. Agora eu vou convidar o Lúcio, que vai fazer a nossa prece final. Lúcio, liga teu microfone, está desligado. O Lúcio deve ter apertado algum botão e caiu. E não. Então eu farei a prece final. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Está voltando. Pronto, Lúcio, voltou. Faça a prece, então. Tá legal. Caiu aqui o negócio. Bom, Pai, pedimos ao Senhor que ajude a iluminar a nossa casa de oração. Que os bons espíritos a protejam, que a torne um porto seguro para todo aquele que precisa e merece.
Pedimos, Pai, que nessa situação em que estamos agora, o Centro Espírita, a nossa casa de oração, seja uma fortaleza. Pedimos também, Pai, para todos aqueles que estão combatendo a essa pandemia, aqueles profissionais que estão ajudando o próximo a suportar as agruras que essa situação nos coloca. Pedimos também, Pai, que o nosso lar seja iluminado diante da escuridão, que o nosso lar seja um refúgio seguro para a nossa família, para que cada um da nossa família seja protegido diante do que está acontecendo. Para terminar, eu vou ler uma página do livro, Livro de Respostas, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Endereço exato. Anseias avidamente pelo socorro de Deus. A oração te fortalece na procura. A pregação de vozes iluminadas te orienta para o caminho. Os mensageiros do Senhor, no entanto, atendem a todos nas áreas da caridade. Auxiliando a outros, obterás igualmente auxílio. E, por esta razão, que no serviço ao próximo encontrarás sempre o endereço exato do socorro mais urgente de Deus. Com isso, nós finalizamos. Que a paz de Deus esteja em todos os nossos corações, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Assim seja. Seja, nós agradecemos a todos os internautas, nossos companheiros que estiveram aqui presentes, e desejamos, mais uma vez, uma semana, como disse o nosso amigo Alex, que nós espíritas gostamos de desejar a paz, mas que todos nós possamos ter muita paz durante essa semana que se inicia. Boa noite a todos. Nosso muito obrigada.